Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre jornalismo aqui nos Estados Unidos. Como é trabalhar num jornal por aqui? Quais são as profissões que compõem uma redação? Quais são os nomes dessas profissões em inglês? O que cada um faz? O que eu fazia num jornal? O que eu aprendi aqui nos Estados Unidos com o jornalismo? Quais são as diferenças que eu percebi entre o jornalismo do Brasil e o jornalismo daqui? E também vou contar pra vocês por que eu decidi sair do jornal. Eu sou jornalista desde 2010, eu fiz Unicesumar em Maringá, no Paraná, onde eu recebi uma bolsa 100% do ProUni, uma experiência incrível. Durante a faculdade, eu sempre fiz estágios na área de comunicação empresarial, relações públicas. Depois da faculdade, vim para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio de au pair. Depois do intercâmbio, eu voltei para o Brasil, trabalhei como redatora para conteúdos de televisões corporativas. E depois disso, voltei para os Estados Unidos de novo. Aqui, com visto de estudante, eu fiz uma faculdade de 2 anos, que a gente chama de Associate's Degree, de Digital Media. E depois dessa faculdade, eu fui Branding and Marketing Coordinator dessa mesma faculdade no Colorado. E logo depois, fui para uma redação de jornal também no Colorado. Nesse jornal, eu era Digital Engagement Editor, também era jornalista, escrevia matérias e também produzia conteúdos de vídeo. Eu também preciso dizer que o meu inglês é bom, mas não é no nível de um nativo. E eu não acredito que você precise ter um inglês perfeito para trabalhar com jornalismo ou com comunicação. O importante é que você saiba se comunicar bem, independente de ter um sotaque aí forte, e que o seu texto também seja bom. Eu vou soltar aqui uns trechinhos de alguns vídeos que eu fiz pro jornal ano passado para vocês terem uma ideia do meu nível de inglês. As you can see, it's a beautiful day here. Sunlight is a perfect day to ski and snowboard. I am at the Glenwood Hot Springs pool today with a group of other journalists. Como vocês viram, o meu trabalho era bem legal, eu podia criar uns conteúdos bem despojados para vídeo, mas eu também fazia hard news, né? Matérias escritas cobrindo educação, cobrindo saúde, cobrindo segurança. Eu vou falar mais pra frente sobre o que eu fazia, mas antes eu queria falar sobre algumas diferenças que eu sempre vi entre o jornalismo daqui e o jornalismo do Brasil. Ainda na faculdade eu já percebi uma diferença no formato de citação. Aqui nos Estados Unidos você fecha as aspas depois da pontuação, seja um ponto final, seja um ponto de exclamação, interrogação, uma vírgula. No Brasil já varia um pouco mais. Tem casos que você faz isso, mas geralmente você fecha as aspas e depois você coloca a sua pontuação. Aqui os parágrafos também geralmente são mais curtos. Os meus editores viviam picotando os meus parágrafos, deixando parágrafos curtinhos, bem dinâmicos, de 2, 3 linhas, sendo que no Brasil eu estava acostumada a fazer uns parágrafos mais longos, realmente expor um conteúdo ali num parágrafo um pouco mais longo e aí passar para um parágrafo diferente quando você basicamente está mudando de assunto. Outra coisa que no começo me incomodava um pouco também é que aqui aparentemente eles usam menos vírgulas do que no Brasil. No Brasil a gente costuma colocar vírgulas realmente onde existem, né, as pausas de respiração no texto. Aqui, várias vezes eles cortavam, assim, as minhas vírgulas sem dó, e aí virava aquelas frases corridas que eu falava assim, meu Deus, precisa de uma vírgula. Aqui a gente usa o AP Stylebook como a nossa grande referência para escrever e editar artigos de notícia. O AP Stylebook é da Associated Press, e é muito comum você ouvir em redações assim, we need to double check if that's AP style. A gente precisa ter certeza que isso tá no estilo Associated Press de escrever. Desde a pontuação até gramática, a como fazer referência a números, datas, o que você pode abreviar, o que não pode, como que deve abreviar, tudo isso está no AP Stylebook. Então, se você quer ser jornalista nos Estados Unidos, já se familiarize com essa publicação. Você não precisa ter o livro, eu nunca tive, mas você pode pesquisar online. Eu encontrei a vaga para o meu trabalho no Indeed. É um site indeed.com, muito popular aqui nos Estados Unidos para quem está procurando emprego. E eles basicamente estavam procurando alguém que tivesse experiência com mídias sociais e gerenciamento de site WordPress. Seria também um plus se a pessoa tivesse faculdade na área de comunicação, jornalismo, marketing ou mídias sociais. Eu tinha duas, eu tinha a faculdade no Brasil de jornalismo e a faculdade aqui de mídias sociais. Eu nunca precisei mostrar o meu diploma do Brasil para eles, simplesmente eu sempre coloquei no meu currículo aqui dos Estados Unidos que eu tinha um bacharel, que a gente chama de Bachelor in Journalism.
e sempre coloquei que o nome da faculdade era Unicesumar, em Maringá, no Paraná. Me formei em 2010 e todo mundo sempre aceitou. A nossa redação era composta basicamente por 2 repórteres que só faziam isso, eles escreviam matérias. Um terceiro repórter que também era editor de matérias especiais. Então, sempre que a gente tinha matérias maiores, um perfil de alguém ou uma cobertura de eventos, a gente tinha esse repórter que fazia uma supervisão de matérias que são fora das matérias ali normais do dia a dia de saúde, educação, política, crime, matérias mais elaboradas. A gente chama de Features Editor. A gente também tinha uma fotógrafa que tirava todas as fotos para todas as matérias e ela também escrevia todas as legendas. Então não era só chegar lá, bater foto e ir embora. Ela tinha que entender o que ela estava fotografando ali e ela tinha que criar uma legenda. Os repórteres e a fotógrafa tinham uma deadline de mais ou menos 6 horas da tarde, no máximo, para entregar todo o conteúdo, as matérias finalizadas e as fotos finalizadas, já editadas e já com as legendas. Aí o nosso editor, que é the editor, é a pessoa que vai rever tudo, vai analisar tudo, vai fazer correções se precisar. O editor também é a pessoa responsável por ter um relacionamento com a comunidade, com os leitores. É também uma pessoa responsável caso tenha algum erro. É geralmente o editor que tem que segurar aquela bomba, não é necessariamente o repórter, porque no final das contas o editor tá lá para pegar qualquer erro que tenha passado. Então, se passou por ele, geralmente é o editor que toma essa responsabilidade para ele. Além disso, o editor faz muito trabalho executivo, né? Responder muito e-mail, pensar no planejamento do jornal, saber daqui a uma semana o que a gente vai fazer, saber o que daqui a um mês a gente vai fazer. E aí, um pouco fora desse núcleo de repórteres, fotógrafo e editor, tem the copy desk, que são os profissionais responsáveis por fazer o design do jornal, botar o jornal na página. Geralmente são profissionais formados em jornalismo, porque the copy desk tem uma função também de ser o último olho em tudo. Então, se passou pelo repórter, se passou pelo editor, o pessoal do copy desk tem que pegar esses erros. Então, o perfil desse profissional pode variar bastante, mas depende do objetivo da publicação. Se você quer realmente que o design da sua publicação seja muito legal, você provavelmente vai para uma pessoa mais da área de design. Ou se você quer realmente que o copy desk ali seja uma ajuda na questão do texto e na questão de não passar nada errado, aí você vai querer um jornalista mais experiente, que vai ser ali a pessoa que vai barrar qualquer coisa errada que possa ter passado pelos olhares das outras pessoas. E um pouquinho fora, mas ainda muito misturado nisso tudo, estava o nosso Sports Editor, que é o nosso editor de esporte. Aqui nos Estados Unidos, existe uma gama, assim, infinita de esportes que você pode cobrir. No Brasil, é muito futebol, tipo 90% futebol e 10% pro resto. Aqui, não só você tem 1 milhão de esportes, mas se cobre muito os esportes locais. E quando eu falo esportes locais, é inclusive as escolas. Você tem ligas de tudo quanto é esporte das escolas locais. Então o nosso editor de esporte, ele tinha uma deadline diferente, porque vários eventos esportivos terminam tarde. E aí às vezes o copy desk dava uma olhada, pegava alguma coisa, mas era a última coisa que entrava no jornal, era as matérias de esporte. E quem tem um pezinho na redação e um pezinho no outro lado, que é o lado de publicidade e de vendas e de anúncios, é o publisher. O publisher, ele é o editor-chefe, é a pessoa que basicamente está publicando aquele jornal ou aquela revista. Então ele é responsável por tudo, desde os anúncios até o conteúdo jornalístico. Pode ser uma pessoa da área de jornalismo, mas também pode ser uma pessoa simplesmente que tem uma visão de business muito legal, porque o papel do publisher basicamente também é fazer com que o negócio seja rentável. E a gente sabe que jornalismo hoje em dia não é um negócio tão rentável assim. Mas antes de eu começar a falar sobre essa questão, porque eu vou falar sim sobre isso, eu vou falar sobre a minha posição. Eu era Digital Engagement Editor, Journalist and Videographer. Basicamente eu era editora de engajamento digital, jornalista e produtora de vídeo. Todos esses profissionais que eu falei pra você, os repórteres, os editores, os designers, a fotógrafa, todo mundo está pensando no produto impresso, no jornal. Eles têm que cumprir as deadlines do jornal, eles têm que fazer edição do jornal, estar nas bancas no dia seguinte.
a minha função era tudo isso que está no jornal, eu precisava de alguma forma trazer para o mundo digital. Então, a minha função era, número 1, claro, cuidar do website. Toda vez que você entra num site de notícias, você já percebeu, tem ali um menu, né? E você tem notícias de educação, notícias de saúde, notícias de governo. E o meu trabalho era organizar cada tópico desses que tinha no website com matérias pertinentes àquele tópico. Eu também tinha liberdade para colocar novas informações. Por exemplo, se a gente tem uma matéria no jornal que usa muitos números e no jornal não necessariamente a gente criou nada muito visual para falar sobre esses números, no site eu poderia, por exemplo, criar um gráfico e anexar naquela notícia, naquela página, para que seja mais fácil para os nossos leitores online lerem e entenderem aquela notícia. Lembrando, né, gente, tem uma diferença muito grande entre o leitor de jornal e o leitor da internet. Além de você ter que ter um texto fácil de ler, elementos visuais, você também tem que ter muito SEO. Não vou falar aqui muito sobre SEO, mas só para vocês entenderem que era algo que eu fazia também. Era também o meu trabalho gerenciar as nossas redes sociais. Todo mundo já conhece Facebook, Instagram e Twitter. Eu cuidava desses 3 sites. A gente tinha também um retorno muito bom no Flipboard, que é um aplicativo para notícias. Mas a parte mais importante do meu trabalho, que era a minha responsabilidade, era garantir que os acessos ao nosso site e o número de pessoas lendo matérias no nosso site continuasse a crescer. Porque grande parte da nossa renda hoje em dia com jornalismo vem dos acessos ao nosso site. E quanto mais visitas o nosso site tem, quanto mais tempo as pessoas passam no nosso site, mais caro a gente pode vender anúncios no nosso site. Agora, eu preciso contar para vocês por que que eu saí do jornal e por que que esse tipo de trabalho estava me fazendo um pouco mal. Primeiro de tudo que trabalhar com notícia, trabalhar com jornalismo está muito difícil assim para todos, né? Eu acho que a nossa profissão está desgastada, está desmoralizada. Esse conceito aí de fake news, ele veio para ficar. As pessoas, elas estão sempre duvidando da veracidade, elas estão sempre duvidando do tom do seu texto, elas estão sempre duvidando das suas verdadeiras intenções, se você faz relações públicas, se você faz comunicação empresarial, comunicação corporativa. Eu acredito que você ainda seja um profissional muito valorizado, mas, gente, quando eu falava que eu escrevia matéria para jornal, as pessoas, assim, elas só falavam coisa ruim. E isso é muito triste, porque eu lembro em 2006, quando eu entrei na faculdade, jornalista era uma profissão muito, assim, querida das pessoas. O jornalista, ele era o intelectual. O jornalista era a pessoa que informava, o jornalista era a pessoa que ajudava a comunidade. E hoje em dia o jornalista, ele é o inimigo, ele é o problema. Gente, quando eu entrei na faculdade, o jornalista era a solução, sabe? Jornalismo era a solução para os nossos problemas sociais. Hoje em dia o jornalista é o problema. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas estão completamente erradas. Eu acho que os meios de comunicação mais tradicionais se perderam um pouco. E acho que justamente por causa do crescimento da internet e das mídias digitais. Hoje em dia, você tem aí CNN, Fox News, a própria Globo, a própria Record, a própria Folha, fazendo conteúdos para gerar clique. Porque, como eu falei antes, parte do meu trabalho no jornalzinho pequenininho já era gerar cliques. Você pode imaginar o que uma pessoa que trabalha na Veja não tem pressão em cima para gerar cliques, ou uma pessoa que trabalha na Folha não tem pressão em cima para gerar cliques. E aí, nessa busca louca de você querer ser trending topic, de você querer que a sua matéria seja vista por todo mundo, que você querer que todo mundo siga a sua página no Facebook, você acaba se perdendo, você acaba perdendo a essência, você acaba focando em assuntos polêmicos, você acaba focando naquilo que vai fazer com que as pessoas se engajem. Tanto que, assim, se você tiver um post no Facebook que tem 1 milhão de reações e 90% dessas reações são raiva, ou seja, as pessoas não gostaram daquilo, não importa
importa, você ainda conseguiu 1 milhão de reações. Como editora digital, o meu papel era muito pensar no futuro, pensar em formas inovadoras de fazer as coisas e também, por que não, de fazer dinheiro, porque todo negócio precisa fazer dinheiro para ficar de pé. Tava muito difícil entender por que 99% das pessoas estavam focadas num produto que está com seus dias praticamente contados, um produto que só tá dando prejuízo, um produto que não está crescendo, um produto que não está encontrando um público-alvo, e por que apenas uma pessoa está trabalhando no que tem mais potencial para sua marca, que é o conteúdo online, o conteúdo digital, o conteúdo que as pessoas acessam pelo computador, pelo telefone. E eu ainda tive a sorte de encontrar um jornal que tinha essa posição para mim. Tinha pelo menos uma pessoa que fazia isso. Eu acredito que muitos jornais pequenos e até de médio porte no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não tem nem essa uma pessoa. E às vezes eu me senti isolada, porque eu era a única pessoa trabalhando naquela direção, na direção do novo, na direção do futuro, e a maioria das pessoas estava trabalhando numa outra direção, que infelizmente, porque eu não falo isso com felicidade, né? Infelizmente é uma direção que tá dando prejuízo, que não tá crescendo, que não tá conseguindo uma audiência nova, porque infelizmente o leitor do jornal, ele está cada vez mais velho. A nossa audiência era de 27 anos para cima, sendo que a grande maioria eram homens muito mais velhos, de 55 anos para cima, brancos. É muito diferente da realidade. Então eu acabei saindo do jornal. Eu acho que eu me senti um pouco desmotivada. A grande dica que eu posso deixar aqui com a minha experiência é que, se você trabalha nesses meios de comunicação tradicionais e você quer crescer na internet, não adianta você achar que o conteúdo que você produziu para aquela plataforma lá, você pode levar para a internet, seja para o site, seja para as mídias sociais, do jeito que tá e que vai dar certo. Você precisa criar um conteúdo para viver online. Não dá para você tirar uma coisa daqui e botar ali, do mesmo jeito que não dá para você escrever um post. Eu via isso direto. Um modelo de post para mídias sociais. Gente, não dá para você pegar o mesmo texto e botar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Pinterest, no Flipboard e achar que todos vão performar bem igualmente. Não dá. Porque a hashtag que você usa no Instagram não dá pra usar no Facebook. Não funciona. O link que você coloca no Facebook, quando você coloca na descrição da foto do Instagram, não dá pra clicar. No Twitter, aquela foto que você colocou vai cortar a cara da pessoa, sabe? Não dá pra você achar que conteúdo para a internet é simplesmente você pegar algo que mora aqui e levar pra lá. Não, você tem que produzir conteúdo para a internet. Se o seu sonho é ser jornalista nos Estados Unidos, eu só posso dizer 3 coisas para você. Primeiro, venha. Segundo, provavelmente você tem que estar aqui legalmente. E a terceira coisa, obviamente, é aprenda o inglês. Você não precisa ser absolutamente fluente em inglês. Você tem sim que ter um inglês bom. Você tem que escrever bem em inglês e mais, você tem que escrever bem em formas criativas também. Você precisa ter um texto criativo em inglês. Não é só ali o leadzinho básico, dar as informações. É saber florear o seu texto também, ter um vocabulário extenso. Isso vai ajudar muito, principalmente se você está escrevendo matéria todo dia. Se o seu vocabulário não é grande, não é vasto, todas as suas matérias, seja de saúde, seja de educação, seja de crime, elas vão soar a mesma, porque você está sempre usando as mesmas palavras. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e até a próxima!